Hoje o assunto vai ser sobre a até difícil falar isso, não. Reciprocidade de Deus. Bom, primeiro, para entender isso, a gente tem que entender o que é reciprocidade. Então, a gente vai tentar ver primeiro qual é a definição da palavra e o que seria essa reciprocidade de Deus, né? Sim. Bom, vamos primeiro fazer uma oração inicial aqui. Você que é especialista. Senhor Deus Altíssimo, Pai querido, obrigado por mais uma tarde, por mais um sábado, por estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra. Eu oro, Pai querido, que o Senhor venha a falar conosco, que o Espírito Santo venha testificar em nossos corações, que o Senhor venha nos transformar através da tua palavra e que possamos aprender um pouco mais sobre o Senhor e, além de não só aprender, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que possamos ser cheios do Espírito Santo e guiados por ti. A tua palavra nos fala que onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. Então, estamos aqui, ó Pai Altíssimo, e cientes de que o Senhor está no nosso meio. Eu te agradeço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Bom, coloquei um trechinho aqui de Mateus 7,12, que tem a ver um pouco com o que a gente vai falar. Tu tá se escondendo de novo. Pô, Tá. você consegue me ver bem aqui, mais ou menos? Ele vai se escondendo, né? Eu vou, vai ficar salvo. É porque o monitor tá aqui, né? Eu venho aqui para ler o monitor, que fica mais Vai perto. ficar salvo. Não tem problema se escondendo. Não, eu posso fazer assim. Aí eu escondo você. Pronto. Aí fica bom assim. Vamos lá, assim acho que ficou bom, mais ou menos. Aí eu coloquei aqui, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bom, isso aqui basicamente é um trecho de Mateus, falando sobre o que Jesus deixou pra gente, né? Que ele resumiu todos os mandamentos em 2, né? E um dos mandamentos, o segundo mandamento é faça com os outros, né? Ama os outros como a si mesmo, né? E ame a Deus acima de todas as coisas, né? Então é uma das coisas que eu acho que foi até Pedro que falou isso daqui, quando eles estavam discutindo uma coisa, mas baseado no que Jesus havia deixado para eles, né? Se eu não me engano é isso. Ali, Mateus, não, foi Mateus que disse. Não, mas foi Pedro que disse, no monte. Foi Mateus que escreveu. Mas foi Pedro que disse. Quem disse foi Jesus e Mateus escreveu, amor. Não. Isso. Deixa eu ver. Eu li isso aí agora. Pedro falou o que Jesus tinha dito. Entendeu? Entendi. E reforçou falando isso aqui. Entendeu? Foi isso. Uma das coisas. Teve outro momento que foi Jesus que falou exatamente isso também, mas foi Pedro que lembrou. Não sei se esse de Mateus foi Jesus que falou, se foi Pedro que falou. Bom, mas é isso. No fundo foi Jesus que falou isso. Primeiro, vamos passar um pequeno louvor que eu coloquei aqui pra gente. Pedir para mutar aqui, para daí ficar mais fácil. Mas é que ela tá com fone, então não vai tocar. Não vai dar não, será? Não, porque tá Vamos com ver. fone, só posso. Momento. Cristo voltará. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os
nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Cadê você que tá aqui? Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende. Diga, levanta, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar. Tome outros dois, desce aqui, desse lugar. Diga, reacende a chama, vem nos restaurar. Vem Deus, tome outros dois, desce aqui, desse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Tome outros dois, desce. Reacende, reacende, faz Espírito de Deus, come dos novos, desce aqui nesse lugar. Cadê você que faz parte dessa geração? Levante a tua voz e diga isso. Levanta essa, desperta a igreja, e faz arder, faz arder, faz arder. Diga, levanta, levanta, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta, levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, acende, levanta, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta, Deus, levanta a geração de mulheres, levanta a geração de homens, levanta a geração de adolescentes, levanta a geração de jovens, levanta a geração de crianças. Eis-me aqui, Senhor, levanta-nos, levanta essa geração, nós estamos aqui
desce, renova, Espírito Santo, traz a chama, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Deus te levanta, geração. Dê um glória se você é essa geração. Eita, que eu sinto a presença aqui, irmão. Uma presença. Uma presença, uma presença, uma presença. Uma presença. Você não vem aqui em vão. Jesus quer te encher aqui. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus que te toca. Há uma presença de Deus, Maurício, aqui neste lugar. Uma presença que toca. Uma presença que renova. Deus vem te encher, irmão. Deus vem te encher. Deus vem te tocar. Deus vem te batizar. Deus vem te renovar. Ele veio, ele veio. Ele veio, ele veio. Deixa ele te tocar, deixa. Deixa ele te encher, deixa. Olha a glória de Deus passando aí. Passando. Passando. Deixa, 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 deixa. Deixa, 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 deixa. Deixa, deixa. Deixa ele tocar, deixa. Deixa ele tocar. Deixa, deixa. Você é essa geração. Você é a geração que vai te encontrar. E não a que é igual. Você é a geração que Deus chamou para ser diferente, jovem. Você é a geração que onde chegar vai impactar. Porque Deus te chamou. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: Deus te chamou para ser soldado e para andar na contramão do mundo. Levante essa mão e adore a Deus aí. Cortei. Boa tarde. Hello! Boa tarde. Menina, eu havia esquecido meu pai. Eu liguei pro papai. Aí quando ele disse assim, a Vitória tá ligando, eu digo, meu Deus. Só pegou o louvor pela metade, né? É, mas eu conheço esse louvor e ele é maravilhoso. O louvor é muito bonito mesmo. Chama a gente pra Quanto silêncio. Tem um que eu conheci esses dias que eu nunca tinha escutado falar. Eu acho que não sei se vocês já ouviram falar. Chama Colo de Deus. Eu acho que é uma banda. Colo de Deus? Nunca ouvi. É Colo de Deus. É uns hinos, um mais lindo que o outro. Esses dias eu até baixei no Spotify. Olha aí. É Colo bom, de Deus chama. Vou anotar para depois eu pesquisar. Ih, essa daqui tem uma playlist que deve ter uns 400 louvores lá na playlist dela. Se ela não conhece, ela quer conhecer para colocar mais. Eu coloquei mais playlist. Mas eu gosto. Não, pior que a sempre playlist dos dela é mesmos. famosa. Tem um monte de gente que segue a playlist dela no YouTube. É, Um monte de eu acesso. gosto de Morada. Morada é bom Eu também. queria trocar para o YouTube, mas o negócio do Spotify aí não dá para ter 2 assinaturas. Tem que ser só uma. Sim. Mas é. Mas esse louvor aqui, ele chama a gente para ficar mais atento, né, nas igrejas, para a gente não simplesmente sentar nos bancos das igrejas e levantar Sim, e sair do mesmo jeito que a gente entrou. verdade. Porque uma coisa que eu estava conversando com o Anderson antes da gente começar, eu até falei para ele que se a gente não ficar atento, a gente esfria, É verdade. né? Sim. Sempre tem que estar buscando, igual foi o encontro passado que a gente falou, tem que ser uma busca constante. E às vezes as coisas vão acontecer. Às vezes é uma correria na vida, trabalha tanto que não dá nem tempo de pensar direito. E aí vai esfriando devagar, porque a gente tem que colocar Deus em uma prioridade acima das outras, né? Mas E é difícil. Mas não é nem só essa questão de esfriar, tempo de não conseguir ter tempo com Deus, mas o tempo de você, mesmo você tendo tempo com Deus, aquilo virar uma rotina. É.
Isso é perigoso. Esse que é o perigo também, cair na rotina. Sim. De você, vou fazer a oração, você faz a oração, e como se aquela oração fosse normal e Sim. vai seguir. É muito Virar mecânico, né? É muito de fazer a oração verdadeira, né? Que às vezes a gente faz uma oração, exemplo, a gente faz uma oração sempre do mesmo jeito. E aí, às vezes, você só está repetindo palavra, porque você não está pensando naquilo que você está falando, né? Porque, por exemplo, a gente teve um encontro sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração linda, só que, sei lá, não sei se todo mundo, ou a grande maioria, só ora por orar, porque não presta atenção no que está falando, 100%. E é isso que a gente tem que fazer. A gente sempre tem que tentar orar, conversar com Deus de uma maneira genuína e sempre da mesma maneira, né? Do coração aberto, tentando conversar com Deus. E se a gente fazer isso virar uma rotina, é ótimo, conversar com Deus. Mas não é a questão de fazer virar uma rotina as palavras que a gente está falando e sem ter intenção do que a gente está falando. É só falar por falar. É difícil. E aí é isso. A gente sempre tem que ficar buscando maneiras diferentes para a gente buscar a Deus e continuar quente, né? Verdade. Bom, e meio que o assunto de hoje tem a ver com isso. Vamos ter aqui um pequeno momento de reflexão. A gente tem aqui uma gangorra, né? E isso tem a ver com reciprocidade, né? Reciprocidade, né? O conceito da palavra refere-se ao conceito de dar e receber, que eu estou lendo aqui do Google. Refere-se ao conceito de dar e receber a troca mútua entre duas partes, seja em termos de direitos, privilégios, ações ou sentimentos. Então, a reciprocidade é a qualidade de algo que é recíproco, ou seja, que se manifesta de forma mútua ou em troca. Então, Ô, Anderson, desculpa. A mamãe, eu acho que ela não está conseguindo entrar na ligação, que ela acabou de mandar o WhatsApp. Ainda ligar para ela. Daqui, deixa eu chamar ela de novo. Quem? A vovó. Ah, tá. Vocês me bugam falando assim. Não, bugado. Claro, pô, você só... Ué, não tô entendendo nada. Bugado. Bom, eu já liguei de novo. Tô tentando, vamos ver. Aí, ó, pronto. Falei que ela não estava conseguindo entrar. Oi. Oi, mãe. Oi, a internet tá bem ruimzinha. Deixa eu acender aqui, tô no escuro. Bom, então, mas você não perdeu nada por enquanto. Só tá na introdução. Boa tarde. Bom, então, voltando a falar sobre a reciprocidade, né? Então, algo recíproco é algo que os dois lados entregam a mesma coisa. Então, é algo mútuo, né? Os dois lados estão da mesma coisa. Então, imaginemos que aqui existe uma gangorra e que essas duas crianças tenham o mesmo peso. Caso elas fiquem em cima da gangorra, a gangorra ficaria equilibrada aqui, né? Se o peso da madeira fosse igual, né? Se fosse realmente tudo equilibrado. Porém, muitas vezes, quando a gente tem a nossa relação com Deus, Deus nos oferece uma coisa e a gente oferece outra coisa em reciprocidade a Deus. Mas é muito mais a questão de Deus ser recíproco a nós do que nós ser recíprocos a eles. Então, Deus ele sempre é recíproco ao que nós fazemos. Então, ele deixa a liberdade da gente fazer para depois ele responder alguma coisa. Então, quando a gente busca Deus com o coração aberto, Deus nos dá a resposta, né? Nos aproxima da gente. Quando a gente deixa de buscar a Deus, ele também faz algo recíproco do outro lado. Ele deixa de responder e deixa de estar próximo da gente, né? Mais próximo ou da maneira que estava antes. Então, por isso que a gente está até falando, se a gente não buscar essa comunhão verdadeira, essa busca verdadeira por Deus, essa relação com Deus ela vai esfriando. Entendeu? E por que eu coloquei a gangorra aqui? Porque, digamos que aqui no meio aqui fosse um encontro de nós com Deus. Se a gente começa a andar a gangorra aqui, Deus anda a gangorra aqui.
Mas caso uma pessoa anda a gangorra e a outra fique aqui atrás, a gangorra ela sempre vai para o lado onde a pessoa está mais distante. Ou seja, nunca funciona. O encontro das duas pessoas nunca acontece. Então, a gangorra é o exemplo mais, digamos assim, visual que a gente tem desse equilíbrio, né, de um relacionamento entre pai e filho ou entre duas pessoas, no caso, entre Deus e o relacionamento conosco. Então, a gente tem que sempre tentar fazer com que a gente busque a Deus para que Ele seja recíproco com a gente e a gente nunca tenha esse distanciamento. Tem alguma coisa para complementar? Então, é isso da gangorra. Não. Que mais uma coisa sobre a gangorra? Se você não sabe o que é reciprocidade, vá a um parque e tente brincar sozinho numa gangorra. Certamente. Se caso você não está entregando nada para Deus, ou se, no caso, Deus está lá esperando para brincar, digamos assim, você não vai na gangorra, a gangorra fica parada. Nada acontece. Então, depende da gente buscar a Deus para essa reciprocidade acontecer e aí a gente ter essa relação com Deus que seria brincar aqui no parque, né? Uma vez eu li ou ouvi, não lembro certo, que Deus ele é como se a gente estivesse num jogo de xadrez. Deus ele espera que a gente faça um movimento para ele também fazer 2 ou 3. Mas ele espera sempre que a gente dê o passo também. Sim. Isso me lembra um quadro que tem lá no Louvre. Tem um quadro no Louvre, que eu não sei exatamente o nome do quadro, mas é alguma coisa assim. É um quadro do demônio, né, do diabo, no caso, contra Deus, né, basicamente jogando o xadrez. E ali tá escrito mais ou menos no quadro, assim, tipo, o checkmate do demônio, algo assim. Só que aí foram várias pessoas numa dessas excursões pelo Louvre, e uma dessas pessoas era campeã de xadrez. E ela ficou observando o tabuleiro de xadrez, olhando, e deixou a excursão embora e ficou olhando para aquele xadrez. E aí as pessoas acharam estranho que ele ficou para trás e voltou e falou: por que você está tão fascinado com esse quadro aí, só porque tem xadrez e você joga? Ele falou: não, é porque eu acho que ou o pintor fez errado a obra, ou vocês vão ter que mudar o nome da obra. Ele, por quê? Porque não é checkmate essa jogada. O rei ainda tem uma jogada restante. Entendeu? No caso, o rei era a peça rei, só que essa é a metáfora. O rei seria o nosso Deus, né? O nosso Senhor. Ele sempre tem mais uma jogada. Então, o pecado, as coisas ruins, o diabo sempre pode encurralar a gente, mas o nosso Deus sempre tem mais uma jogada. Então, essa é a mensagem por trás, que talvez a pessoa que fez o quadro nem sabia, mas Deus usou ela para fazer esse tipo de quadro. Isso me lembrou essa coisa do nada, que eu tinha visto, achei muito interessante. Bom, a busca espiritual. Pode falar sobre a busca espiritual. Vai lá, viu? Como a gente já falou nos estudos anteriores, né? Todos nós somos criados para buscar o Senhor, né? E ele vem, que essa busca ele coloca no nosso coração para que tenha um relacionamento sincero e íntimo com ele. Mas é como a gente falou anteriormente, para ter esse relacionamento, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo para que ele venha e dê os 2 ou os 3 restantes, né? Porque o Senhor, ele não nos força nada. Essa é a verdade. Ele nos convida a ter um relacionamento com ele, mas ele não nos impõe a ter um relacionamento com ele. Então, ele fica esperando porque a gente vá atrás. Ele pode até colocar a primeira sementinha no nosso coração, mas para essa sementinha ela germinar e florescer, depende da gente também. Sim. Bom, então aqui eu coloquei um pequeno diagrama aqui, né? Não sei nem qual é o nome disso aqui, um gráficozinho, falando aqui que as fases que a gente tem, né?
primeiro a gente tem que buscar o Senhor, né? Então a gente tem que sempre ir atrás de Deus. E para o nosso grande, digamos assim, o nosso escudo, o nosso, que até fala na própria palavra, né? Que é o escudo da fé, a espada da palavra, uma coisa assim. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da palavra e a espada do Espírito Santo. Isso, você sabe todos. Eu nunca gravo. Bom, a gente tem que ter, no caso, como alicerce, né, como as coisas do nosso lado, a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Usar as escrituras como guia. Se a gente utilizar as escrituras como guia e a gente buscar o Senhor, a gente vai conseguir priorizar Deus. Que essa parte é a parte que se a gente começa a não priorizar, a gente vai começar a esfriar. A própria Vitória disse, não, mas a gente pode até fazer todo dia conforme a gente quer fazer. Porém, se a gente fizer de uma maneira ou desleixada ou automática, a gente vai não estar priorizando com Deus, porque a gente não conversa com o nosso pai, com o nosso irmão de maneira automática. Você não chega e fala oi, fala a mesma coisa para ele todo dia e vai embora. Geralmente você conversa as coisas diferentes. E é isso que Deus quer, que a gente tenha uma relação com ele não automática, que a gente converse com ele, né? Mas aí que tá a questão também. Sabe o quê? É que a gente pensa, né, que Deus não responde, mas Deus fala com a gente. Às vezes você está lá no silêncio, Deus pode falar no seu íntimo. Porque muitas das vezes a gente também acha que Deus não fala no íntimo, mas Deus fala no íntimo da gente, né? Aquela voz que às vezes você está se sentindo aflito, fala tipo dentro de você, calma, é Deus. Então, para você saber, como é que eu vou saber se é Deus falando comigo ou se é algo da minha imaginação? Aí você tem que peneirar, né? Passar tá falando o quê? Tá falando de Deus? É algo que me aproxima do Senhor? É algo que fala do Senhor? É o Senhor. Agora, se for um pensamento dentro de você que faz, você tá vendo aquela faca ali? Né? Então, você já sabe que não vem do Senhor. Então, é assim, mas Deus fala com a gente. Então, quando esse automático a gente chega lá, faz a nossa oração, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por tudo, agradece por tudo. Que o Senhor possa abençoar meu dia. E acabou, levantou e foi embora. Mas, tipo, peraí, a conversa com o Senhor é como se você estivesse conversando com uma pessoa, porque o Senhor é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, ele vai lá, ele senta com você, ele escuta a sua oração, mas na hora que ele vai responder, você levanta e vai embora. Como é que ele ia aí? Como é que a conversa flui? Não flui. Porque para a gente ter uma comunhão, né, com o Senhor, a gente também tem que ter aquele tempo. Sei lá, faz sua oração, espera 2 minutos, fica em silêncio, né, ali, fica em silêncio. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Porque esses 2 minutos, às vezes, 2, 3, 5, que você tiver disponível, pode ser um momento que Deus vai te revelar algo, Deus vai falar no seu íntimo, Deus vai fortalecer a comunhão com Ele. Então, é importante também priorizar isso. O esfriar, às vezes, é a gente só sentar, falar, levantar e ir embora. Mas não quer dizer que você não está orando, você está orando também. Mas você está caindo no mecanismo, está ficando mecânico. Normal. O que a gente não pode deixar é cair no normal. Sim. É não deixar cair na normalidade o nosso contato com Deus e sempre ser uma coisa única, né? Todo dia ser uma coisa diferente. E a gente sempre tentar escutar a palavra de Deus, né? Porque o Senhor é nosso amigo. Imagina, tá aqui conversando com cada um, com todo mundo aqui, né? A gente fala, se eles quiserem falar, a gente dá o tempo para eles falarem. O Senhor Jesus, o Espírito Santo também é assim. Eles são pessoas, né? Não é assim, o Senhor Jesus é uma pessoa, eles fazem da Trindade, são a Trindade, mas são separados. Eu falo como se fosse a forma como eu entendo. O Head and Shoulders, 3 em 1. Head and Shoulders. Tá bom. Mas o Senhor, ele é 3 em 1. Então, a gente tem que buscar esse tempo, né, de silêncio, porque às vezes também a gente só fala. E o silêncio para ouvir a voz de Deus. Sim. Eu coloquei aqui 2 passagens sobre isso. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Essa aqui eu acho que a gente já passou da busca, né, de Deus. E essa daqui,
que é até sobre o que você havia falado, do que Jesus tinha falado, Mateus tinha escrito que Jesus tinha falado. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus respondeu: ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Depois disso, ele falou o segundo mandamento, que é amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas é nesse mandamento que a gente vê, se a gente priorizar Deus e amar Ele de todo o nosso coração, a gente sempre vai querer ter essa relação com Deus, a gente sempre vai querer priorizar Deus e a gente sempre vai querer ter uma conversa com Ele diferente, sempre uma coisa nova, sempre realmente estar ali, não estar pensando em outra coisa. Estou conversando com Deus, mas estou pensando em fazer meu arroz. Sei lá, algo assim. A gente tem que estar no local, né? Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente não está no local, né? Uma coisa assim que eu tô aprendendo, que eu tô observando e tô aprendendo, é que Deus, ele não é difícil. Deus, ele é como se fosse um amigo. Por exemplo, só assim, nossa, Senhor, eu tenho que fazer um arroz, não sei o quê. Faz um arroz conversando com Deus. Como se fosse um amigo. Alguém te tratou mal, chega lá pro Senhor e fala assim, nossa, Senhor. Às vezes dá vontade de a gente ligar para todo mundo para sair falando, né? Vai pro Senhor e fala assim, Senhor, você viu aquela pessoa que falou tal coisa para mim, eu não achei legal, eu não achei bacana, meu coração tá pesado, aqui eu entrego pro Senhor esse fardo, tira de mim, eu não quero. O Senhor é um amigo. O Senhor é aquela pessoa, às vezes a gente se chateia e quer desabafa com o Senhor. É a melhor pessoa para desabafar, é o único que vai te ouvir e vai resolver o caso. Então, eu tô passando por isso. Teve um dia lá na igreja que a moça me tratou mal. Eu fiquei assim. Cheguei em casa, falei com o Senhor, Senhor, eu não gostei do que ela falou, não achei legal, fale com ela, para ela não falar mais do jeito comigo, porque eu não estava merecendo. E eu falei com o Senhor como se fosse meu amigo, porque é assim que a gente tem que fazer. O que muitas pessoas colocam assim, que eu vejo, Deus aqui em cima, a gente aqui embaixo, e é como se ele fosse inacessível, distante. É como se ele fosse distante, é como se para falar com ele tem que ser de forma formal, não pode ser algo tipo de muita intimidade. E é isso que eu vejo que as igrejas não ensinam tanto, algumas não estou falando de todas, algumas assim que eu percebo. Não ensina para todo mundo que, não, Deus é um pai. É como se você estivesse falando com o pai, né? Ah, mas eu não tive intimidade tanto com meu pai. Fala para o Senhor, Senhor, olha, eu não tive tanta intimidade com meu pai. Então, me ensine como é um relacionamento com um pai. Me ensina a te amar, o amor de um pai, de um filho para um pai. É assim que a gente tem que buscar o Senhor, não simplesmente como se ele fosse algo que estivesse lá em cima, porque a gente sabe da soberania dele, a gente sabe o que ele é. Sim. Mas o Senhor nos mostra na palavra dele, tantas vezes, quando ele descia lá no Éden para falar com Adão, olha a humildade do Senhor, olha a busca pela intimidade. Quando quando o Senhor Jesus veio, ele deixou a sua glória lá em cima, e se fez homem e morou entre nós para que pudéssemos ser salvos. Olha lá, mais uma vez, o Senhor, além de estar buscando nos salvar, está buscando também uma intimidade com a gente. Então, é isso que a gente tem que buscar. É tirar da nossa cabeça esse negócio de não, eu fiz algo errado, eu não vou conseguir falar com o Senhor. Ora, quando a gente faz uma coisa errada com alguém que a gente, com o nosso amigo, com nossos pais, com nossos irmãos, a gente não vai lá e pede desculpa. A mesma coisa com o Senhor. Fiz algo errado, fala assim, Senhor, olha, Senhor, me perdoe, eu errei com fulano, Senhor, eu não queria, me ajuda, tira esse peso do meu coração, me mostra o que eu tenho que fazer, como eu tenho que falar com ele. O Senhor é um amigo e conselheiro, e é um pai. Sim. E uma coisa que a gente tem que entender também é que a reciprocidade é de Deus para conosco. Ele não ele não precisa que a gente busque ele não precisa da gente. Ele não precisa mesmo. Nós é que nos beneficiamos com a busca por ele. Então, por isso que a gente tem que buscar ele. Mais do que qualquer outra coisa. Porque o maior beneficiador dessa busca somos nós mesmos, entendeu? Então, é justamente isso. A reciprocidade é dele para conosco. E muitas vezes ele não necessita dessa busca, como a Vitória falou, e mesmo assim ele nos busca.
ele nos envia o seu filho para ser homem, ele se desfaz de sua glória para ter uma intimidade da gente. Então, você vê que mesmo assim Deus ele é muito humilde e ele nos ama de coração mesmo. Porém, ele em si não precisa da gente. Nós que precisamos dele, nós que precisamos buscá-lo. Então, a gente que ganha com essa busca. Então, é meio até uma coisa óbvia. A gente deve buscá-lo porque a busca só não colabora com a gente, entendeu? A gente ganha com isso. É a mesma coisa assim, de quando a gente se irrita com alguém, a gente leva nas pés do Senhor e em vez da gente ligar para as pessoas, ou a gente ir lá e primeiro tenta se acalmar e vai lá com o Senhor e fala com ele, porque quando a gente fala com ele, ele acalma o nosso coração, tira aquele fardo e a gente fica quieto, sossega, fica tranquilo, coloca as emoções nos eixos e aquilo que a gente poderia fazer não faz. Aquele ato que aconteceu aqui podia se transformar em algo gigantesco aqui se a gente não tivesse essa noção de ir até os pés do Senhor e falar com ele. Então, quando o Senhor fala para a gente ter esse relacionamento com ele, como o Anderson falou, não é que ele precisa, é que a gente precisa. Porque quando a gente vai com ele, até ele, a gente se acalma, fica mais no eixo, fica mais centrado, fica mais, né? Aquela coisa que poderia causar uma confusão gigantesca não vai causar. Porque a gente foi conversar com a pessoa certa. A gente foi com o maior conselheiro e psicólogo do universo. Com o único que pode resolver. Foi com ele e acabou. Se acabou o problema ali, né? Se não acabou o problema, ele vai dar direcionamento de como solucionar o problema, mas sem criar conflitos. É isso. É por isso que o Senhor nos chama a ter esse relacionamento com ele. Essa parte aqui é a consequência dessa busca. Qualquer coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês já dão... desmuta e já fala alguma coisa, que eu vou indo aqui, porque eu entendo que ninguém quer falar nada. Vocês podem falar quando quiserem. Bom, a consequência dessa busca, né? É uma lei da reciprocidade. Né? Em Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, se você for atrás de Deus, ele vai ir atrás de você. Bom, a ação divina é equivalente à humana nesse lado, né? Caso você se aproxime de uma pessoa, essa pessoa vai se tornar mais íntima de você. É a mesma coisa com Deus. A aproximação é mútua e é proporcional. Caso você ande 2 passos para próximo de Deus, Deus anda 2 passos para próximo de você. E o Senhor se move dentro dessa lei da reciprocidade. Nada mais justo do que ele dá para cada pessoa o equivalente do que você está dando para ele. Essa é o que... Porque Deus, ele é muito justo nisso. Então, ele sempre vai dar para a pessoa equivalente ao que ela está buscando. Se ela está buscando muito a Deus, está fazendo muitas coisas, querendo essa intimidade, Deus vai estar mais perto dela, né? Exceto as exceções que Deus, às vezes, faz alguns milagres para poder salvar algumas pessoas que estão completamente perdidas, né? Mas essa é outra coisa. Que Deus é muito misericordioso. Isso aí tem um comportamento também do Senhor, aquele comportamento de a pessoa não me conhece, eu tenho que chamar a atenção dela para que ela venha me conhecer. Aí o Senhor pode agir da forma que ele achar que convém, né? Sim. Daí, depois que a pessoa tem esse conhecimento do Senhor, que ela começa a conhecer o Senhor, aí começa o passo que a gente fala, né? Sim. Qual que vai ser a decisão dela? Ela vai continuar a busca por Deus ou ela simplesmente vai estagnar ali e vai falar, tá bom, eu conheço o Senhor, mas eu segui minha vida aqui porque tá legal do jeito que eu tô. Então aí já fica uma decisão dela, né? É isso. Bom, mais um pequena imagem que eu coloquei aqui. O ciclo da reciprocidade divina. Bom, a gente inicia o relacionamento com Deus, a gente se aproxima dele. Isso depois do que, igual a Vitória falou, a gente tem que ter uma relação com Deus, a gente tem que entender quem é Deus, a gente já tem que ter essa primeiro contato. Depois disso Deus ele nos faz um relacionamento recíproco. Ou seja, se caso você vá atrás dele, ele tem uma maior intimidade contigo. Então é a mesma coisa, a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima de nós, né? E responde à aproximação humana. Depois disso, podemos receber bênçãos, né? Experimentar a presença de bênçãos de Deus. O que seriam essas bênçãos, tá? Às vezes a gente
a gente entende que bênçãos é ganhar dinheiro, é ser curado, mas às vezes uma bênção que Deus te dá não é isso. Às vezes é uma bênção de um dom, por exemplo, um dom da palavra, um dom de poder aconselhar as pessoas, um dom da evangelização, que você consegue evangelizar as pessoas, o dom do acolhimento. Então, tem diversos ministérios que Deus ele coloca nas pessoas. Isso são também bênçãos, porque, querendo ou não, ele está usando essas pessoas para a obra dele na Terra. Então, ele te abençoa e ele usa, baseado nos dons que você já tem, que são de Deus, que são dos Espíritos Santo, e aflora outros dons, né? Por exemplo, o dom de falar em línguas, que as pessoas não falam em línguas, depois aflora e começa a falar em línguas pela proximidade que tem em Deus. Então, essas bênçãos, né, esse agir do Espírito Santo, também podem ser considerados bênçãos, né? Não só coisas materiais ou coisas que, sei lá, uma bênção, por exemplo, um filho pode ser uma bênção, diversas coisas podem ser uma bênção, né? E com isso, né, a gente pode ter esse ciclo completo quando a gente realmente coloca Deus em primeiro plano e a gente dá tudo a Deus, né? Dedica a nossa vida a Deus, né? A gente faz alguma coisa pela obra de Deus, né? Seja cantar, seja louvar, seja evangelizar, seja participar de um grupo, igual a gente está participando agora, fazer alguma coisa pela obra de Deus, né? E aí isso a gente pode se aproximar mais de Deus e fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, um devocional também é uma dedicação a Deus, é dedicar um pouco da nossa vida a Deus, nosso tempo a Deus, querendo ou não, a nossa vida é o nosso tempo. Nosso tempo é o artigo mais valioso que existe. Então, nossa vida é o artigo mais valioso que existe. Então, a gente dedicar esse tempo, essa vida, a evangelizar outras pessoas ou se aproximar de Deus, é o que Deus quer. É a aproximação que Deus quer. E baseado nisso, ele também vai se aproximar e vai te dar bênçãos, ele vai agir na sua vida. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Joe, Pode falar. tá dando para ouvir? Eu preciso contar para vocês, porque senão eu vou ser cobrada. Pode contar. Fala. Eu fui pro trabalho, né? Ocorreu tudo bem. E na saída do meu trabalho, por incrível que pareça, do nada me veio uma raiva que eu não consigo explicar para vocês o tamanho dessa raiva. Me dirigi ao estacionamento, peguei a minha moto. De primeiro, o carro estacionou na entrada da garagem do estacionamento onde eu deixo minha moto. Saí por trás do carro. Quando eu vou saindo, entra uma moça na contramão. Eu digo, não, é para acabar. E a raiva foi só aumentando. E aí desci a ladeira, veio um caboquinho, e por pouco eu também não bato no rapaz. Parecia que a 2 de agosto, a Vitória que conhece essa rua, ela tinha ficado indignada. Conversando com Deus, eu disse assim, mas por que está acontecendo isso? Eu saí do meu trabalho, estava tudo bem, e do nada vem me acontecendo isso. Por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas acreditem se quiser. Foi quando ele falou comigo e disse assim, a oração. Quando você diminui a sua oração, foi o que o Anderson acabou de falar, a gente vai se distanciando. Deus ele se aproxima da gente à medida que a gente se aproxima dele. Eu digo, mas eu tenho orado. Aí a resposta veio, pouco. Calma que é melhor ver. Aí do nada surgiu uma caçamba. E desviei da caçamba. Cheguei próximo da rotatória, veio uma caçamba que do nada o cara assim, ele não entendia que que a vez era minha. Ele zoom na minha frente. Quando ele passou, eu segui reto. Quando eu chego do outro lado da rua, o ônibus sai. Eu desvio do ônibus. Quando com pouco vem uma viatura, eu reduzo para a viatura passar perto de mim porque a rua é muito estreita. Aí vem embora para casa, presta atenção. Chego na descida da rua próxima à minha casa, abriram uma vala que não tinha quando eu fui trabalhar. Eu digo, putz,
Aí fiz a volta. Cheguei em casa e parei para pensar o que Deus queria falar. É a comunhão, que em primeiro lugar em tudo na vida é Ele. Tudo. Que a gente deve buscar primeiramente a Deus todos os dias. Todos os dias. E a raiva que me veio do nada é quando você não ora, que você distancia suas orações. Tipo, se você orava 3, 4 vezes ao dia, se você louvava mais, ele se aproxima mais. À medida que você deixa de orar, deixa de louvar, deixa de buscar, existe como se você colocasse um muro entre você, uma barreira entre você e Deus. Foi assim que eu entendi. Mas eu sou muito grata por ele ter falado comigo. E engraçado que foi na subida da ladeira, quando eu cheguei lá em cima, a Carla sabe onde é a casa do Cias, foi quando veio a resposta e falou comigo. Então, e eu só tenho que agradecer, porque quando eu acho que eu vou fraquejar, ele me mostra onde é que eu estou errado. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Né? Que a raiva, ela não a gente sabe que não vem de Deus, e quando a gente aceita que está errado, é quando Deus se aproxima da gente. Porque nem eu não entendi de onde veio aquela raiva do nada. Do nada. Sai do teu trabalho, está tudo bem, tudo na santa paz, aí do nada te vem uma revolta com tudo e com todos. Sabe o quê? Isso se chama batalha espiritual. E é grande. Quanto mais você busca pelo Senhor, mais você fica sensível também. Dos dois lados. Dos dois lados. Tanto para a voz do Senhor, quanto para o outro lado. Por exemplo, eu passo também muito por isso. Quando eu estou em casa e vou para academia. Quando eu vou para academia, eu sinto muito isso que a senhora acabou de falar. Eu fico nervosa, eu fico irritada. Só colocar o pé na academia. Eu fico desse jeito. É porque a academia tem pessoas de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é coisa. Sim. Então, é que nem a senhora disse, a gente tem que orar muito pro Senhor. Que nem a senhora falou, o Senhor lhe respondeu, né? Sobre a oração. Orar para sair de casa, orar para tudo, o Senhor ir na frente, direcionando e cobrindo, né? Porque o Senhor já falou na palavra dele, né? Que a nossa luta nossa guerra não é contra a carne, né? A nossa luta está na palavra do Senhor. É contra principados e potestades, né? Mundo espiritual, reino espiritual. Então, o Senhor lhe deu livramento, né? A senhora, olha o tanto que o Senhor livrou a senhora nesse dia. É um fecha aqui, um fecha ali, um negócio ali, né? Foi, eu disse, aí quando foi à noite, eu deitei para dormir, fui para a escola, cheguei cansada. E vi uma mulher que dizia, eu lembro benzinho, que eu estava dormindo, mas eu me via dormindo. E alguém dizia para mim assim, a batalha é grande e você não pode desistir. Eu digo, mas como que eu vou lutar? Aí eu acordei nessa hora, que a batalha era grande. Mas como que eu vou lutar? A batalha espiritual. A batalha é espiritual. A gente, pode ver, quando a gente está andando assim, mais ou menos com o Senhor, parece que a vida flui e você vai, e essas coisas você não ouve, você não acontece, raramente acontece esse tipo de coisa com você. Mas quando você começa a se aproximar do Senhor, a andar com o Senhor, essas coisas vão surgindo, né? E a batalha realmente é grande. Tanto que, por isso que a gente tem que usar aquilo que o Paulo fala lá em Efésios 6, diz pra gente, né? Couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé, da palavra e a espada do Espírito. Porque é assim, se a gente tiver o capacete da salvação, é o quê? É a nossa mente tá blindada para as coisas externas, né? As coisas que podem
abalar a gente também, porque além do físico, também começa muito na nossa cabeça, né? Ó lá, a raiva. A primeira coisa, onde que foi? Na sua cabeça. O seu sentimento, o sentimento de raiva florando. Do nada. Do nada. Eu, Mas é assim mesmo. quando eu cheguei no trabalho, eu fiz o meu serviço, aí terminei de fazer meu serviço, eu fui lá para trás, aí eu orei, eu entreguei o meu trabalho, né, a situação do meu trabalho, e eu continuo fazendo direitinho a minha parte, porque eu acredito que o trabalho da gente ele tem que ser exercido da melhor forma possível, né? E não aconteceu nada que me causasse aborrecimento nesse dia, mas só foi eu colocar o pé fora. Eu lembro que um senhor, ele é segurança do Adail, aquele homem, quando eu arriei o lixo, olha para ver como é que é as coisas, me lembrei. Quando eu arriei na frente do prédio onde eu trabalho, ele estava sentado em cima de uma bis, em frente da prefeitura. Ele me olhou com um olhar que estava fuzilando. Eu digo, olha, já, eu estou na frente do nosso prédio, eu estou colocando lixo na frente do prédio, eu não estou colocando na frente da prefeitura. E quando eu saí do setor de trabalho, aquele homem me olhava com um olhar assim, que parece que estava com ódio de mim. E agora que eu me lembrei que foi quando veio aquela raiva, logo em seguida. Olha aí, ó. A gente fica exposto, fica sensível, mas aquilo que habita, quem habita na gente é maior do que está no mundo, para não dizer a palavra do Senhor. Então, o Senhor usou, permitiu, né? Porque tudo acontece com a permissão do Senhor. E o Senhor permitiu para que fosse um alerta para a senhora, como ele disse, né? A oração. A oração. A oração. Então, Sim. o Senhor tá. Já falou. É pior e pior Sim. mais. E tem vezes que a gente vê esse ciclo, é um ciclo, por exemplo, tem muita coisa que a gente vê por aí que você faz uma ação boa aqui, aí aquela pessoa faz uma ação boa lá e acaba virando um ciclo virtuoso. Mas também tem ao contrário, às vezes pessoas fazem coisas ruins com você, desperta, tipo, exatamente, elas são pedra de tropeço para você, aí desperta um ódio, alguma coisa ruim, você vai lá e faz uma coisa ruim com outra pessoa que não tinha nada a ver. Aquela outra pessoa também desperta outra coisa nela, ela faz coisas ruins em outra coisa, para outra pessoa, e assim vai. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente está fazendo coisas ruins com as outras pessoas e não está seguindo a palavra de Deus e de Jesus de ser uma boa pessoa para o próximo. Se a gente, às vezes, receber essa carga, né, esse ódio gratuito, digamos assim, de outra pessoa, e a gente cortar essa onda, né, essa onda de ódio, daqui para frente não vai ter mais nenhum ódio. Só que para você fazer isso, você vai ter que estar muito, muito centrado em Deus e vai ter que estar com uma paz de espírito muito grande. E é difícil, porque o ódio vai vir e a gente tem que enfiar em algum lugar. E como é que enfia? Só Deus vai poder tirar aquele aperto, aquela coisa ruim do nosso coração, nos curar, nos restaurar, e a gente não vai precisar passar esse ódio adiante. A gente vai poder ficar bem e só do fato da gente não passar, a gente vai estar fazendo uma coisa boa, porque o normal seria a gente passar essa coisa ruim adiante, porque a maioria das pessoas passa. Todo o estresse que elas têm, elas pegam e jogam para alguém. Tem, por exemplo, amizades e pessoas que parece que ela chega, ela suga a energia do ambiente. E por quê? Porque ela não tá perto de Deus, tá faltando alguma coisa. Então, uma das coisas que a gente tem que ter é um relacionamento maior com Deus, igual você teve esse ódio, mas você não jogou em ninguém, entendeu? Você não descarregou esse ódio em ninguém, você foi conversando com Deus e aquilo fez sentido para você, porque Deus deixou isso acontecer com você, e que bom que aconteceu com você, porque se fosse com outra pessoa, talvez ela ia maldizer outra pessoa ou fazer uma coisa ruim com outra pessoa. E também, mãe, a senhora percebeu que a senhora saiu e muitas coisas aconteceram no decorrer do caminho para que a senhora pudesse explodir, xingar e né? Ali. Então, isso era... Pequenas provações. São as pequenas provações e a artimanha também do outro lado, né? Ou seja,
a artimanha do outro lado para a senhora ser provada e ser firmada na sua fé e Deus falando a oração. Então, muita coisa aconteceu para que a senhora, né, ouvisse assim e Deus chamando a sua atenção, né? Sim. Tá bom. Bom, continuar aqui. Em relação agora à conversão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, vou ler aqui um pouquinho Tiago 4, 13 a 15. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, aqui vai de encontro com o que a gente estava falando. Se a gente busca a Deus, Deus vai nos dar uma intimidade maior e vai nos dar graças. Porém, muita pessoa fala, tá, agora eu estou próximo de Deus, então agora eu vou ser pastor. Mas não é. Tem pessoas que é assim. Às vezes tem um sonho de ser pastor. Mas qual é a questão? A questão é que Deus é que ele vai te dar o dom. A gente tem que entender que a gente não tem o poder de escolher tudo que a gente vai fazer no reino de Deus. Entendeu? Então, o dom ou o ministério que Deus vai nos dar, isso depende de um chamado específico que Deus vai te dar. Entendeu? Então, por exemplo, a Vitória teve um chamado lá na questão da intercessão. Deus deu esse chamado para ela. Mas ela mesma, várias vezes, ela estava querendo negar esse chamado, porque ela não sabia muito bem, será que é realmente Deus? Porque ela queria fazer que se realmente fosse vindo dele, esse chamado. Se não fosse uma arte do inimigo ou uma coisa que está fazendo ela ir para um lugar que ela não deveria estar, entendeu? Então, a gente tem que sempre entender que Deus, ele nos usa, ele nos chama, sim, às vezes para coisas bem diferentes, mas a gente tem que entender que ele vai nos dar um chamado. A gente nem tudo o que a gente quer é o que Deus quer, né? O que tem que prevalecer sempre é a vontade de Deus em relação a nós. Né? Mas o chamado do Senhor já, que é para todos nós, é o quê? Ide e pregai o evangelho. Ou seja, todos nós que estamos aqui, todos nós que conhecemos o Senhor Jesus, temos a missão de pregar o evangelho, né? É isso. Sim. Bom, aqui a jornada, né? Essa jornada é muito maior do que essas aqui, né? Mas tá bem resumido. Mas a gente vai ter uma jornada. A gente já conheceu Deus, a gente já tá com Ele, a gente já tá tendo um relacionamento com Ele. Mas a gente tem que, pelo menos, primeiro, reconhecer a graça de Deus, né? Entender a abundância da graça dele em relação ao pecado. Então, entender que Deus ele é misericordioso, que Deus enviou Jesus, que Jesus, por meio dele, nos deu a remissão dos pecados, a gente aceitar Jesus na nossa vida. Então, a gente aceitar Deus e entender pelo menos um pouco de Deus, né? Depois disso, a gente não só aceitar Deus ou entender um pouco mais de Deus, como a gente continuar buscando Deus com a palavra, com outras pessoas, indo na missa, na igreja, no culto, no grupo de oração, aonde você puder ir, para você continuar tendo essa comunhão com Deus. Depois disso, a gente tem que ter uma consciência da reciprocidade, que é o que a gente está falando agora, né? A gente entender essa reciprocidade de Deus. A gente tem que entender, às vezes, que Deus ele está se afastando, a gente está sentindo que ele está ficando distante. Não é ele que está ficando distante, é nós que não estamos buscando ele o suficiente, ou é nós que não estamos orando o suficiente. Então Deus ele se afasta da gente. E a gente tem que reconhecer isso, ter consciência que Deus ele é recíproco com a gente. Então, se Deus ele não está respondendo a minha oração, ou Deus não está tão próximo de mim, não estou sentindo a ação do Espírito Santo grande, o meu peito não está queimando tanto, eu não estou quentinho, né, igual muitas pessoas falam, a gente tem que entender, alguma coisa está errada, está faltando alguma coisa, eu estou deixando de fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, o que Deus está querendo me mostrar com isso? Porque isso é reciprocidade. Deus ele não faz nada à toa, sempre tem alguma coisinha. Então a gente tem que entender, ter consciente espiritual dessa reciprocidade dele
e a gente começar a ficar atento para a gente voltar para o caminho, né? Bom, aqui a gente tem a submissão à vontade de Deus, né? Então a gente tem que ser submisso à vontade dele. Exemplo, eu quero ser pastor. Desculpa, você não vai ser, você vai ficar lá no acolhimento lá e boa sorte. Deus, ele vai nos dar as coisas que ele quer que a gente faça. E a gente tem que ser submisso à vontade dele. Eu sei que a nossa vontade é importante para Deus também, só que quando alinhado com a vontade dele. Então a vontade dele é mais importante do que tudo. O governo de Deus, o plano de Deus é a coisa mais importante. E só o fato de a gente ser usado por ele, da gente fazer as coisas pela obra de Deus, já deve ser uma coisa que a gente tem que se sentir honrado. Não interessa qual a serventia que a gente está. Não interessa se a gente está em cima do púlpito, em cima do altar, cantando, louvando, adorando, ou simplesmente ali junto com a multidão. O importante é que a gente tem que estar em comunhão com Deus, né? É como aquelas coisas que a gente sempre falou das outras vezes, né? Dar um bom dia, o próximo que chegou a você, pedindo de ajuda e você tinha alguma forma de ajudar, você tinha condição de ajudar, você a ajudar. Isso é você estar participando da obra do Senhor. Não é simplesmente estar dentro da igreja, fazendo algo lá dentro da igreja, não. É muito além da igreja, fora da igreja, né? E sempre que surgir um próximo a você pedindo ajuda e você puder de alguma forma ajudar, um abraço, um sorriso, um bom dia, um tchau, sendo gentil e sendo bem receptivo, isso já é você fazer parte da obra de Deus. Sim. E fazendo isso, a gente pode cada vez mais nos aprofundar no nosso relacionamento, né? Então a gente entendendo a reciprocidade, entendendo quando Deus começou a se distanciar, porque a gente está faltando alguma coisa da gente. A gente pode buscar novamente esse Deus e a gente cada vez estar mais próximo de Deus, mais próximo de Jesus. E com isso a gente pode aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente orar ao amanhecer, ao entardecer, à noite, quanto mais a gente participar das missas, dos cultos, quanto mais a gente pregar a palavra, seja para um vizinho, para qualquer pessoa, ou a gente fazer uma boa ação, a gente vai estar aprofundando esse relacionamento com Deus. E o maior aprofundamento que a gente tem com Deus é se relacionando com Ele. Então nossa, fiquei estressado. Eu mesmo fico estressado, eu falo, Deus, tá difícil aquele negócio, converso com Ele, falo com Ele, e Ele me acalma e me ajuda. E a mesma coisa, quando Ele quer que eu faça alguma coisa por Ele, às vezes Ele fala comigo, Ele fala assim, faz isso aqui. E aí eu entendo que é dele. E é uma coisa diferente. E isso é difícil de entender. Isso vai com o tempo. Com o relacionamento que a gente fez com ele, a gente vai começando a entender o que é dele e o que não é dele. E aí a gente começa a ter esse relacionamento mais aprofundado com ele e cada vez tendo mais esse diálogo com ele mesmo. A oração é um diálogo com Deus. A gente conversa com Deus. A gente tem que esperar. Igual a Vitória falou. Espera uns 2 minutos. Vê se a resposta vem. Fica ali na presença de Deus. Deixa ele falar. Escuta um pouco. A gente tem 2 orelhas, igual meu pai falou, a gente tem 2 orelhas e uma boca só. Escute mais, observe mais com os 2 olhos e fale um pouco menos. E quando a gente for falar, a gente pense para falar a coisa correta, que vai bem dizer as pessoas, não mal dizer, né? Isso tudo vai a gente se aprofundar com Deus, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que teve um barulho. Acho que não. Acho que não. Eu acho que é para... Pode falar. Desculpa, antes, eu nem falei que eu queria falar. Vai lá. Então, eu acho que geralmente eu vejo, no meu ponto de vista, aquilo que nos afasta de Deus é geralmente quando a gente para de buscar, ou quando a gente passa a reclamar demais. Eu vejo que quando a gente toma umas atitudes de reclamar, de falar, mas eu não sei porque que isso está dando errado, eu não sei porque que não vai para frente, e parece que quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente quer que aquilo dê certo, não dá. E eu até acho que eu já tinha até comentado com a Vitória, que eu tinha conversado um dia com a mamãe, que a gente tinha uma casa vendendo, e aí uma moça falou para mim um dia, e parecia que naquele dia todo mundo resolveu falar a mesma coisa para mim. Você tá vendendo a casa ali? Eu falei, sim, tá sim. Mas então, vocês fazem financiamento? Aí a gente falava que não. Sabe o que eu escutei várias vezes? A pessoa falar assim, não vai vender do jeito que vocês querem, vai ficar lá parado.
Aí um dia eu acho que eu liguei pra mãe e comecei a chorar. Falei assim, parece assim que tá todo mundo querendo, falando a mesma coisa, e eu comecei a enfiar na minha cabeça que isso não vai dar certo. E aí a mãe falou pra mim assim, então começa a orar assim. Fala pra Deus que tu não conhece um comprador, mas que ele envie uma pessoa que tenha condições de comprar da forma que vocês querem. Aí eu acho que foi numa segunda-feira que a mãe comentou isso comigo, que eu tinha falado para ela. Quando foi na sexta-feira, a corretora me ligou, falou assim: então, o cliente decidiu que vai querer a casa. Só que até finalizar não foi fácil, porque o cara, cada vez que ia o contrato, ele barrava. Não gostei disso, não gostei daquilo, manda de novo. Só sei que a brincadeira, isso levou, foi 2 meses ou mais para poder finalizar. E aí eu comecei a fazer a oração que a mãe falava. A mãe falou assim, não é no tempo de vocês, vai ser no tempo de Deus. E por incrível que pareça, o cara que comprou é um cara da igreja. E ele falava que ele estava orando, que ele tem uma criança especial, que ele queria um lugar que o filho dele pudesse usufruir. Sim. Então, a gente vê que, às vezes, a nossa vontade, se a gente não expõe para Deus e tem essa... como é que a gente fala? Se a gente não expõe a nossa vontade para Deus, acaba que Deus, ele espera exatamente isso da gente. A gente tem que ter esse contato. Sim. E ele é recíproco, ele fica lá. Aí ele não tá... Eu sei que ele quer. Eu sei que é isso que a pessoa tá querendo. Mas enquanto não falar, eu tô aqui tranquilo, né? É ele que precisa de mim. Mas é que ele deixa a liberdade para a pessoa, né? Mas é aquela questão. Exatamente. Que Deus, ele, a gente tem o quê? Livre-arbítrio. Então, Deus, ele não vai se meter se a gente não falar para ele, Senhor, me ajuda. Ele não vai, porque ele é diferente do outro lado, que o outro lado ele se mete, força e vai, né? Não, o Senhor não é assim. O Senhor, ele age se você der espaço, se você falar, Senhor, me ajuda. Aí ele, então tá bom, já que você pediu. Aquela jogada de xadrez, faz uma jogada, anda um pouquinho, o Senhor vem, anda também. E é isso. E é como a Kayla falou, a forma como a gente vive, a gente já sendo cristão, andando com o Senhor, se a gente não ficar atenta, a forma como a gente vive pode nos afastar dele. Que nem ela falou, né? Da reclamação e tudo mais. Então, tudo aquilo que vai ao contrário do que o Senhor nos ensina na palavra dele, pode nos levar para longe dele. Né? O Espírito Santo não se agrada. Observando aí na fala da Kayla, a forma que ela apresentou o pedido dela para com Deus, da forma que ela gostaria que fosse vendida a casa dela. Sim. Né? Eu acho que é a forma que a gente pede a Deus, né? Como a gente conversa com Deus verdadeiramente. Porque a Kayla, ela queria vender, mas talvez por falta de sabedoria ela não sabia como falar. Aí o que Deus fez? Usou a mãe dela para que pudesse falar com ela e explicar a forma que ela deveria apresentar aquela oração a Deus, né, para que viesse a ser abençoada. Eu acredito que muitas vezes depende da forma que a gente conversa com Deus. Mas é verdade. Uma coisa que a senhora falou é pura verdade. A vovó ensinou né? Uma coisa que eu tô aprendendo muito, que Deus, ele coloca a gente no lugar, não é que ele precisa da gente, é que a gente precisa aprender. E uma coisa que eu tô aprendendo muito onde eu tô, lá na igreja, no caso, né? É a forma como a gente ora. Orar usando a palavra do Senhor, que é o que a Kayla vem fazendo, a vovó ensinou a Kayla, a vovó faz, né? Todo mundo aqui já orar conforme a palavra do Senhor. O Senhor, quando a gente ora alinhada com a vontade dele, sabendo que tudo ele pode fazer, ele vai fazer. Mas como a gente vai orar conforme a palavra do Senhor, se a gente não conhecer, aí no caso, entra a questão que a mamãe acabou de falar, o Senhor usou a vovó para ensinar a Kayla a forma como fazer a oração.
né? Mas agora a gente já sabendo, lendo a palavra, a gente aprende como fazer a oração conforme a vontade dele, Sim. né? Que seria expor o que a gente quer, mas que seja da vontade de Deus no fim das contas, né? É, a vontade dele. Né? Então, por exemplo, por exemplo, a Vitória tinha falado, ela pediu lá e na época ela não sabia pedir direito, pediu até dia 30. Aí Deus falou, não, vou fazer dia 1 para te mostrar que aí Que é o que é manda. no meu tempo. É a mesma coisa. Ela falou assim, por favor, eu quero vender aqui, você pode arranjar um comprador que tenha condições. E aí Deus falou, posso arranjar, só que vai ser no meu tempo também, não vai ser tão Vai rápido, ser no meu uns 2 tempo. meses. Entendeu? Foi. Então, E era engraçado que tudo parecia dando errado, parecia aprovação. Aí falava assim, não, vai ser hoje. Não ia. Vai ser amanhã, não ia. Aí eu falei, não, senhor, ou é hoje, ou vai fazer que no outro, manda outro. Aí quando a gente falou assim, não quer mais, aí foi que o cara falou assim, não, agora eu quero. Parece que ele tá esperando a gente falar assim, vai pra lá e deixa a gente em paz, né? Enche o saco. O Senhor, ele é assim. Mas também o Senhor espera que a gente seja um pouco ousado também. Sabia disso, né? O Senhor, ele espera que a gente seja A mamãe tá falando, o fone dela tá mudo. tem que mutar para falar. Aperta na tela, avó. Aí a senhora clica no microfoninho do lado do botão vermelho de desligar. Sabe quando a senhora vai desligar a chamada? Aí tem um botão do lado. Um botão microfoninho. Não, tá funcionando. Tá mutado ainda. Ih, pausou o vídeo. Acho que a senhora saiu, vó, do vídeo, em vez de desmutar. Foi chamada. É o seguinte, não dá pra desligar ela, né? Ela que tem que sair. A senhora pode desligar e ligar, e o Anderson liga pra senhora de volta. Pra ser mais fácil. E não, amor. A mãe não conseguiu, não. Agora liga pra ela, Anderson. Liguei. Eu vi que ela tava mexendo a boca, eu acho que ela não percebeu que tava mudo. Acho que deve ter alguém lá também, que ela deve estar conversando com alguém. Aí. Agora pode falar. Agora posso falar? Tá bom. Agora eu vou falar não sobre mim, nem sobre outras pessoas, mas sim sobre a Carla. Pode falar. Porque o que ela falou aí foi verdade. E outra que eu vou falar com ela sobre o que ela passou antes. Quando ela saiu da casa da tia dela, todo mundo virou a costa para Carla. E a Carla ligava para mim e pedia a oração de mim. Não teve ninguém que ficasse do lado da Carla, somente eu. Então, eu pedia para Deus, Senhor, ela é minha neta e minha filha, foi eu que criei ela. Todo mundo virou a costa para ela, mas eu tenho certeza que o Senhor não virou. Eu tenho certeza que porque esse homem que fez ela sair de casa, que ela está com essa situação tão difícil, eu acredito que o Senhor vai tocar no coração dele e ele vai buscar ela aonde tiver. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu estou falando agora para vocês. Eu pedi para que Deus enviasse ele, para que ele fosse o anjo do Senhor para tirar ela de lá, porque eu não tinha condições de ir lá, de resgatar ela, eu não tinha condições, mas assim mesmo, nós até compramos uma passagem para ela, para que ela viesse, mas não deu certo. Não era porque eu queria, mas era porque Deus queria ela lá. Então eu orei a Deus e ele mandou ela, traz certo que ele foi todo arrogante, mas foi mandado por Deus, não sei, mas Deus brandou o coração dele e ele chegou lá e resgatou a Carla. E se hoje a Carla está onde ela está, é porque Deus ajudou ela, não foi eu. Eu não quero me exaltar que foi eu, mas sim que Deus ouviu a minha oração e deu a mão para minha neta, porque ela estava numa situação muito difícil, que ela chorava todo dia para mim.
E ela não é apenas minha neta, é minha filha neta, porque eu criei ela desde de bebezinha. E eu amo ela como se ela fosse minha, e orei muito por ela. E hoje em dia eu sou muito grata a Deus, porque Deus colocou ela num lugar onde ela tem paz, onde ela vive a vida dela, e que Deus conduziu ela. E por isso eu digo sempre para ela, eu converso com ela, às vezes eu digo para ela, minha filha, nunca vire as costas para aquele que te deu a mão, para aquela pessoa que tirou da situação, nunca vire as costas para essa pessoa. Quando você vê uma pessoa na dificuldade, ajude, não aponte o dedo, porque nós não somos ninguém para julgar, nós não podemos julgar ninguém, porque só existe um julgador, e esse julgador vai julgar tanto a mim, a você e os outros também. Até eu vou ser julgada no dia final. Não vai ter escolha de gente para ser julgada. Todos nós vamos ser julgados no dia final. E por isso eu digo, não aponte o dedo para aquele que está numa necessidade, socorra. Ajude, porque todos nós precisamos de ajuda, não só dos seres humanos, mas da ajuda de Deus. Se você não pode ajudar financeiramente, mas ajude com palavras, ajude com amor, ajude com oração, porque tudo é para Deus, nada é para nós. Tudo é para Deus, até as orações que nós fazemos, não é para nós. A gente ora pelas pessoas, eu oro pelas pessoas que estão doentes, pelos drogados que estão na rua, pelas aquelas pessoas que estão com fome, eu não conheço, mas eu oro por eles. E por isso eu acredito que Deus ouve a minha oração lá no céu onde ele está aqui na minha casa, ele está em todo lugar, porque ele não é um ser humano que nem nós, ele é um espírito que baira em todos os lugares. Aonde ele quer estar, ele está. Ele pode estar aqui ouvindo eu falar com vocês. Ele pode estar aí com vocês, ouvindo vocês falarem, porque ele é um espírito, e esse espírito, ele vai em qualquer lugar. Então, por isso eu digo para vocês, nunca julgue as pessoas pela capa, o livro pela capa. Nós não podemos julgar ninguém, porque nós não sabemos a necessidade das outras pessoas, e só existe esse julgador. E até eu, você e todos nós vamos ser julgados no dia final. Não existe ninguém que possa se defender desse julgamento, porque nós vamos passar por ele, querendo ou não. Obrigada, gente. Obrigada. Isso é uma coisa que esse tato a pessoa só tem se ela estiver andando com o Senhor. Se a pessoa não estiver andando com o Senhor, ela não vai ter esse pensamento como a senhora teve, de dobrar os joelhos e de buscar pelo Senhor. Então, é algo que é como a gente disse assim, de andar perto. Se a gente anda perto do Senhor, a gente é mais parecido com Ele. Se você não anda perto do Senhor, você não é parecido com o Senhor. Você é mais parecido com o mundo, com as coisas que tem no mundo. E você vai agir conforme o mundo. Então, isso é algo que a gente aprende andando em Cristo, andando com o Senhor, a ter essa sensibilidade, a ter esse coração mais humilde, mais disposto, a estender a mão, a começar a filtrar as coisas na mente, o que eu dizer, o que não dizer, como amparar, como deve ser. Então, esse tipo de comportamento a gente só pode ter quando a gente está andando com o Senhor Jesus, né? Então, é algo que é como a gente está falando, quanto mais perto do Senhor, mais parecido com Ele a gente vai ser também, né? Além dele, a gente dá o passo, Ele dá também, mas também a gente é mais purificado, mais limpo. Aí entra naquela questão que eu disse, acho que foi no passado, no encontro passado, que é o quê? A água suja, eu sou um copo de água suja, e o Senhor Jesus é a água que vem entrando, a água purificadora, né? Então, conforme a água do Senhor vai caindo em mim, Ele vai me limpando daquelas coisas ruins. O que são as coisas ruins? São as coisas mundanas, as coisas do mundo. Então, esse tato, esse de dobrar os joelhos, de interceder pela Carla, a senhora teve, porque a senhora andava com o Senhor, a senhora anda com o Senhor.
Então, foi por isso que a senhora foi a única, como a senhora disse, a senhora foi a única que estendeu a mão para ela, porque naquele momento a senhora era a única que andava com o Senhor, né? A senhora era a única que estava entendendo o que de fato estava acontecendo. E a senhora sabia que a única resposta que poderia haver seria vir através da sua oração, de dobrar os joelhos e orar ao Senhor, né? Então, os erros das pessoas, assim, o que aconteceu, é como a senhora disse, o julgamento vem da parte do Senhor. E muitas das coisas que foram feitas, não tem nem como que dizer, porque já foi. Então, o Senhor Jesus, ele nos capacita, nos ensina a ser melhor do que éramos quando não estávamos andando com ele. Então, é isso. O Senhor Jesus, ele vai nos purificando e vai nos direcionando no caminho dele. Seja por qualquer fala, por qualquer ato, ou por qualquer outra coisa que tenha acontecido no passado. E o Senhor Jesus, ele é aquela pessoa que, além de tudo, ele cura, ele sara, e ele nos capacita e também nos ajuda a passar por cima de nossos traumas, né? Seja qualquer tipo de trauma que possa ter ocorrido na nossa vida. Sim. É verdade. E com isso a gente pode, né, continuando esse relacionamento com ele, a gente pode ter as conquistas, né, as conquistas espirituais, né, que seria uma resposta de Deus, que seria Deus se aproximar da gente, que seria Deus ouvir a nossa oração e nos honrar, né, de certa forma, com a presença dele ou com a resposta dele. Isso são as conquistas espirituais, que a gente às vezes escuta conquistas, mas tudo que vem de Deus não é nada muito físico. A maior conquista que a gente tem é estar na presença de Deus, entendeu? O resto é supérfluo. É algo que às vezes vem por causa, talvez, do seu trabalho, do seu esforço, e de Deus estar te abençoando, mas que é bom, óbvio, mas que a maior coisa que a gente tem que ter é essa relação com Deus, né? Então, por exemplo, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus, às vezes, agiu na minha vida de certa forma porque Ele me amava e hoje eu me sinto feliz por estar na presença dEle, entendeu? Muito mais feliz do que se eu estivesse super, mega rico, mas sem Deus, entendeu? Sim. Então, o passado realmente, às vezes, pode machucar e pode ser triste. E eu tive um passado meio ruim, acho que todo mundo tem os espinhos que a gente teve na nossa carne, mas a gente tem que olhar para frente, olhar para Deus, deixar que Deus nos ajude a superar, se tiver traumas, superar os traumas, superar essas situações e aprender a perdoar, né? Porque, querendo ou não, quando no final de tudo a gente tem que ter resolvido todas as nossas questões na Terra. A gente não tem que ter nenhuma coisa deixada para trás. Se a gente tiver algum problema com o vizinho, vai lá e resolve com ele. Mas isso é uma coisa que o Senhor já nos ensina na palavra dele, né? Que antes de ir até ele, antes de ir ao altar, primeiro se resolva. Resolva suas questões com seu irmão, para depois você ir até o altar. O Senhor já nos ensina a fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que a gente, como ser humano, temos sentimentos. E dependendo dos sentimentos que a gente mais alimentar, pode nos fazer cair, pode nos murchar, né? A gente pode ficar triste, pode se isolar, desmotivar, pode perder o sentido das coisas. Então, o Senhor, é por isso que ele nos fala muito, para termos cuidado com esse tipo de coisa, de liberar perdão. Porque quando a gente tem esse ato de liberar perdão, a gente está se limpando, não é nem que o outro, não é nem pelo outro, é mais por você. Sim. Para você não ter aquela mágoa dentro do seu coração. No perdão, quem recebe a maior bênção é quem está perdoando. É quem está liberando o perdão que recebe a maior bênção. Então, a gente não precisa nem muito longe, a gente tem exemplos na nossa família do que acontece de não liberarmos perdão, né? A gente sabe do quão pode afligir a nossa alma, a nossa mente. Então, quando a gente anda com o Senhor Jesus, a gente começa a entender que o perdão é necessário, que o perdão
é também um dos mecanismos que a gente tem que procurar sempre estar fazendo girar, liberar perdão, não guardar rancor, é algo que a pessoa disse, é no dia, ai, meu marido foi assim comigo, nossa, no meu trabalho eu vi tal coisa. Então, sempre procurar deixar ir. Não consigo liberar perdão, ora, porque é no orar que a gente vai trabalhando no nosso coração também. Sim. Verdade. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás, que eu lembro que eu fiz uma coisa errada e eu sempre tinha um sentimento muito ruim quando eu fazia coisa errada em relação aos meus pais. E aí eu fiz uma coisa errada e fui pedir desculpas, perdão, né, do jeito que as crianças pedem pro meu pai. E meu pai falou assim, não, eu não quero suas desculpas, eu não quero seu perdão, perdão não serve para nada, você tem que não cometer os mesmos erros. Aí eu falei assim pro meu pai, assim, eu, sei lá, com 8, 9 anos de idade, eu falei, não concordo. Aí ele olhou assim estranho, já, porque eu já não respondia nunca para ele. Ele falou, como assim você não concorda? Eu falei, não concordo. As pessoas têm que pedir desculpa, têm que pedir perdão, sim. Aí ele fala assim, você então nunca vai ser homem, porque você tem que ser homem. Eu falei, homem é quem reconhece que errou e pede perdão. Quem não pede perdão é covarde. Aí meu pai ficou em silêncio e foi embora. E eu sei que não foi eu que falei aquilo. Anderson, eu tenho 67 anos. Eu não sou melhor das filhas, não quero dizer que eu sou melhor do ser humano, eu não quero dizer que eu sou melhor do que todos, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho 67 anos, vou fazer 67, eu creio que vou chegar lá nos 67, mas eu nunca respondi para minha mãe um ai. Sempre que ela dizia, na época a gente apanhava muito, ela dizia, vai pegar o cinturão para você apanhar. E eu ia, dava o cinturão para ela batia, e eu não chorava. Ela dizia, chora sua égua, chora isso não sei o quê, chora, e me chamava de novo. E eu não chorava. Aí, depois da feira, eu pegava, ia-me embora para o meio da roça, escolher o pau que tivesse mais no meio da mata, que era para ver se uma cobra, uma onça me pegasse, que era para mim morrer. Mas Deus nunca permitiu. Mas lá eu falava com Deus. Lá, com todas as lágrimas lá saía. Eu chorava para Deus, mas para a mamãe eu não chorava. Eu posso ter sido rebelde nesse momento aí, porque eu não chorava para ela ver. Eu chorava lá no mato para Deus e pedindo, falando com Deus o que eu estava vivendo. Mas eu pegava o cinturão para me apanhar. E até hoje a minha mãe fala que eu nunca respondi uma palavra ruim para ela, uma malcriação para ela. É a única das filhas dela que nunca respondeu malcriação para ela, foi eu. E eu acho que eu me acho escolhida de Deus para ser essa filha para ela, porque a minha mãe vive uma situação muito precária com meus tios, com meus irmãos. E graças a Deus comigo ela nunca teve trabalho. Eu nunca fui melhor, não estou dizendo que eu sou melhor. Não estou dizendo que eu sou a bambambam, né? Mas eu tenho essa idade, eu nunca respondi malcriação, nem para ela e nem para o meu pai. E eu apanhava, não era brincadeira, não. Apanhava muito. Mas eu estou aqui. Mas você perdoou sua mãe. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter me feito assim, porque quando eu vejo que eu estou me revoltando com alguma coisa, eu peço para Deus, Senhor, molda meu coração, me faça ser uma pessoa melhor, me faça ser melhor do que eu já sou. Não deixe que eu seja uma pessoa ruim, eu não quero ser ruim, eu não quero pensar coisa ruim nem para mim, nem para ninguém. E tu sabe, eu passei muita coisa na minha vida, mas tudo que eu já passei, isso aí eu deixei para trás, perdoei. E eu acredito que por causa desse perdão eu já estou sendo muito abençoada. Eu nem lembro das coisas assim, a não ser que a gente esteja conversando. Mas ficar remoendo coisa que eu vivi, que eu passei, não. Eu não remoio nada disso. Primeiro porque eu não posso mudar
os seres humanos. Então, eu tenho que viver a minha vida porque eu não posso mudar o outro. O outro só Deus pode mudar e ele querer mudar, né? Eu não posso mudar ninguém. E por isso, Landa, eu acredito que Deus está na minha casa todos os dias, porque todo dia eu peço, quando eu me levanto, Senhor, bom dia. Obrigado, Senhor, porque eu acordei mais um dia. Obrigado por o Senhor ter tomado conta de mim, do meu velho que está aqui. Obrigado, Senhor, por o Senhor viver sempre aqui na nossa casa, sempre tomando conta de nós. Na hora de dormir, eu peço, Senhor, consagra minha casa, consagra minha sala, meu quarto, minha cozinha, a minha cama, onde eu durmo, eu e meu marido consagra, todos nós consagra meus netos e netas aonde eles estiverem. Eu peço consagração a cada um. Então, Anderson, eu acredito que se você tem Deus no coração, tem que vigiar mais, tem que cuidar mais, porque Jesus está vindo. E quando ele vir, você tem que estar de pé para não cair na hora dele chegar, porque a coisa vai ser pesada. Mas se nós estiver de pé, orar para estar de pé, vigiando para nós estar de pé, para não cair, nós vamos conseguir chegar lá. Pertinho dele, viver com ele. Tá bom? Sim, é isso mesmo. E com isso tudo, a gente entende que a gente tem que estar próximo e a gente aprende também que a gente tem que pedir perdão e saber perdoar. Essas coisas a gente vai poder quitar as nossas pendências aqui e estar igual a Vitória 1 falou, estar em pé e preparado, né? De certa forma preparado, porque vai surpreender todo mundo, né? Mas de certa forma preparado para a vinda do nosso Salvador, né? Porque assim como acho que foi outro dia, num outro encontro, né? Que pode ser a vinda do Senhor abrindo os céus e vindo nos buscar, como também pode ser a vinda da gente, né? Fechar o olho e ir, né? Então, tá preparado, como a vovó falou, não ter peso no coração e que é o mais importante e é isso. Exatamente. E aí a gente entra na honra de Deus. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então Deus, ele sempre deixa claro que ele é justo e ele é recíproco. Então ele sempre vai tratar a gente com a forma que a gente trata ele. Se a gente honra ele, a gente faz as coisas conforme o que ele quer, ele vai nos honrar também, com a presença dele, com bênçãos, com dons, seja com o que for. Porém, se a gente tratar ele com desdém, com desprezo, ignorar a presença dele, ou simplesmente dar as costas para Deus, mesmo sabendo que ele existe, às vezes a gente, não, mas eu quero continuar na minha vida de pecado aqui, porque eu acho que está mais legal. Obrigado, Deus, valeu aí pelo tempo, mas eu acho que já está bom. Ele também não vai tratar da mesma maneira com a gente, com desprezo, com tristeza. Então a gente tem que sempre buscar Deus, buscar honrar Deus, né? Então é a mesma coisa que a gente vem falando, continuar buscando contato, buscando aprender com Deus, sermos transformados por Ele, entendeu? Talvez se uma coisa aconteceu hoje com a gente, que foi muito ruim, a gente conseguiu superar, se fosse há 5 dias atrás a gente não conseguiria, se fosse há 1 ano atrás, a gente tinha matado alguém. A gente não sabe. Então Deus, às vezes ele vai colocando coisas na nossa vida, né, conforme a nossa capacidade. E a gente tem que entender isso e entender o tempo de Deus. Às vezes aquilo que você quer, às vezes não é para hoje, não é para amanhã, é para o ano que vem. A gente tem que entender o tempo de Deus, honrar Deus, confiar no plano dele e deixar que Deus se encarrega do resto, né? Isso. Pois é, Anderson, só um minuto mais. Voltando lá para o que a Sebastiana falou ainda agora. Ela disse que aconteceu muitas coisas com ela nesse dia, né? Desse trabalho aí que ela estava falando. Ela desviava de um e lá adiante tinha outro, e mais adiante tinha outro, voltando para lá. Se ela não tiver, Deus não age na nossa vida, ele não vai aparecer para nós para dizer, tu não vai por aqui. Isso aqui tá errado, tu não vai ali porque isso aqui tu não vai dar certo. Ele age exatamente como ela falou, na mente
na nossa mente. Não é no nós não vamos, não espera que tu vai ver Deus na tua frente em forma de um homem, em forma de outra pessoa chegando, falando contigo, dando a mão para ti, não. Ele vai agir dessa maneira nas nossas vidas, e aí o inimigo estava lá perto dela, atentando ela, exatamente para ela falar para que acontecesse alguma coisa com ela, mas ela foi tão sábia que não xingou ninguém, não fez nada. E se ela xinga, alguém não poderia ter feito alguma coisa com ela? Porque tantos acontecimentos, não só para ela ter livramento de todos, então o inimigo estava lá usando para que ela falasse, mas como ela não falou, Deus deu livramento para ela chegar na casa dela. Então ela tem que agradecer, só agradecer o livramento que Deus deu para ela, porque o inimigo estava usando aquelas pessoas para que atalhasse ela por onde ela fosse passando, que era para ela falar alguma coisa para que acontecesse alguma coisa com ela. É isso mesmo. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Isso é o inimigo querendo tirar do eixo, né? É querendo fazer retroceder aquela evolução que teve. Agora, digamos que se fosse há 3 meses, há 5 meses atrás, se isso tivesse acontecido, a mamãe não ia descer da moto, não ia dar uma cacetada no Pode acontecer. Ela dá uma voadora já. Ela já dava uma voadora dele. Ele age na nossa vida de maneiras que nós não conhecemos. E o inimigo também sabe usar, que é para fazer você pecar, fazer coisa errada, que é para ele usar o seu erro para o negócio acontecer. Porque ninguém... Morreu. Travou. A internet. É Deve ter verdade. sido a internet. Reconectando. Ó, a internet reconectando. Sim. Liga para ela de Porque lá... Não, voltou. Então, o seu Antônio. é dessa maneira que Deus age na nossa vida. Ele não age de qualquer jeito, ele age de maneira que nós não conhecemos. É verdade. Sim. Mas é que nem também uma coisa, a gente tem que estar atento, né, pra gente ouvir. E o que o inimigo muitas vezes faz é, você comete um erro, Ele acusa. ele usa aquele erro como barganha, como negociação com você. Exemplo, você está orando para Deus, ele fala, uma pessoa que fez aquilo ora para Deus? Acho que não, hein? Ele faz desse jeito, a todo momento ele fala, não, você não é de Deus nada, isso aí é falso. E começa a te acusar. Exatamente, porque ele quer que você erre. É a melhor coisa que ele quer é que você erre, para ele dar risada e depois usar isso contra você. E você vai só deixar isso ir embora quando você tiver o perdão de Deus. Confessar isso para Deus, ir com Deus com arrependimento sincero e depois deixar de fazer aquilo. Aí a barganha já do inimigo, ou a acusação dele, não vai ter mais poder nenhum. Ele já vai procurar outra coisa para tentar te enfraquecer. Né? Mas aí você já vai estar o quê? Firme, vai estar se firmando, né? Se fortalecendo. Você quer ler aqui, meu irmão? Eu vou ler só um trechinho rápido. 2 Crônicas 15, do 1 a 2. Se quiser abrir, cara, na Bíblia, Crônicas 2. Crônicas 2, 15. capítulo 15, versículo do 1 ao 2. Me dá aí, Francisco, minha Bíblia. Crônicas 2. Capítulo 15. Crônicas. Ah, não, eu estava em Crônicas primeira. A Crônicas 2, do capítulo Isso. 15. Do 1 ao 2. Capítulo 15, versículo 1 a 2. Do 1 ao 2. Achei. A senhora vai abrir, vó? Eu vou ler aqui também. Eu não sei se a versão daqui vai ser a mesma da delas, né? É Crônicas do quê, Vitória? Crônica 2, 15. capítulo 15. Crônica 2. No Velho Testamento, mas ainda. Peraí, Valdir, que eu vou bater papo contigo aí. Papai tá aí? Acabou. Crônica A 2. bicha anda mais que andar. Não, o Valdir tá aqui, a gente tá conversando. Ah, nem sabia quem tava aí. Já põe na câmera aí também, vó, pra participar com a gente. Ele já participou da última vez. Tá, mas agora aqui no fundo da Tiana. Crônicas 2, 15.
Ele tá lá com a mamãe agora há pouco. Como é que ele foi pra lavar tão rápido? Olha, Motoqueiro. Ah, Da casa. achou? A gente vai ler aqui um trechinho rapidinho, ó. vê lá. Nos dias Pode do ler. rei Asa, nos dias do rei Asa, Deus enviou Azarias para anunciar a lei da reciprocidade ao reino de Judá. Aí agora a gente vai ler o capítulo. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vós deixará. Então, a mutualidade foi claramente definida. Por quanto tempo Deus estaria com aquele povo? A escolha não era definida por ele, e sim pelo próprio povo. Enquanto o povo estivesse andando com Deus, Deus estaria andando com eles. Mas se o povo virasse as costas para Deus, Deus falaria também, se afastaria deles. Exatamente. Aí aqui a gente entende a reciprocidade desse trecho, né? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E o Senhor poderia deixá-los? Sim. Caso ele não estivesse mais com o Senhor já não vai estar mais com ele. Em que condições? Na mesma base de igualdade de comportamento apresentada anteriormente. Se eu deixardes, vos deixará. Então aqui mostra a reciprocidade de Deus mais uma vez. Se a gente estiver com ele, ele vai estar com a gente. Se a gente deixar ele, ele pode deixar? Sim, vai deixar. Da mesma maneira do que a gente fizer. Cafezinho aí. Então, se a gente tiver... Cafezinho. A mãe tá oferecendo café aí. Quem quiser. Sim. Eu só aceito se tiver pão. É bom. Então, se a Não gente... tem não, mas você ali comprar. Então, se a gente tiver essa disponibilidade para o Senhor, a gente vai receber a reciprocidade dele, né? Então, o Senhor, ele vai dar reciprocidade para a gente conforme o nosso ato. E aí eu deixo um momento de reflexão para a gente aqui. Será que nós, né, você está sendo recíproco com Deus? Você está buscando Ele e tendo essa reciprocidade de volta de Deus? Põe lá em cima no começo. Tem uma... Eu posso terminar, por favor? Por favor. E será que estou fazendo o suficiente? Então, será que essa reciprocidade de Deus, ele não está muito distante de mim? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que vigiar mais? O que eu tenho que fazer para eu sentir que Deus está mais próximo de mim, né? Tem um textozinho que diz assim, ó. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Vou ler de novo. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Porque o que Deus quer da gente, Ele quer a gente por inteiro, Ele não quer pela metade. Deus, Ele quer fazer parte do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa família. Ele quer saber das coisas mentais, dos nossos problemas. Ele quer participar das nossas alegrias. Ele quer tudo. Ele não quer metade, ele quer tudo. E se você tem alguma coisa que Deus não pode ter, é porque não é dele. Não vem dele e você está alimentando alguma coisa que vem do outro lado. Que não é de Deus. É por isso que ele diz na palavra, né? Que não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve as coisas que você acha que é certo. Aí uma coisa que tu disse, acha que é certo. Tem muita gente que fica em cima do muro porque acha que aquilo é certo. Ou seja, eu não vou... Na minha realidade, o que eu acho... tem gente que fala assim, não sei se vocês já viram, eu vou ser salvo porque eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo ninguém,
eu só bebo a minha deixinha aqui, eu vou ali e vivo a minha vida desse jeito. Do jeito que acha que é o certo. Então, a palavra de Deus nos mostra a forma, como a Carla falou, nos mostra a forma como Ele quer, né? Que a gente viva. E na palavra também nos diz que da mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Água amarga, água doce. Então, a gente já percebe por aí também. Sim. Sim, não pode ser assim. Não, a gente tem que entender que muitas vezes a gente constrói uma verdade na nossa cabeça que é a nossa verdade, mas não é a real verdade. Entendeu? Isso, a gente tem que tomar cuidado. Essa é a questão. Exatamente, quando a gente fala assim, muitas pessoas, elas não falam eu acho, elas falam assim, essa pessoa traiu o marido dela, sei lá, uma coisa assim. Mas nem sabe. Tá falando porque acha que é. Porque é a verdade dela. Digamos assim, já é errado, ela tá condenando, julgando outra pessoa. Mas estou num exemplo isolado. É a verdade dela, mas qual é a real verdade? A real verdade só Deus sabe. Então a gente tem que entender que a gente tem uma visualização da vida muito pequena. Então a gente sabe de algumas coisas, mas a gente é igual um grão de areia, não sabe nada no final. Então muitas vezes o que a gente acha vai estar errado. Na maioria das vezes até. A gente tem que ter humildade para entender que a nossa verdade não necessariamente está alinhada com a verdade de Deus. A gente tem que sempre entender isso e deixar bem claro isso, assim, que o que é importante é a verdade de Deus, que é a real verdade mesmo. Sim. É isso, gente. E é isso. Aí eu deixei mais um trechinho de Salmos aqui. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Salmo 18. Deus, ele é inflexível com pessoas perversas. Então, ele não vai fazer carinho. A pessoa é perversa, ele vai literalmente deixar ela. Ele só vai atrás das pessoas que ele vê alguma chance ali. Na verdade, Deus chama todos, né? Sim. Todos. O convite está para todos. Mas todos são chamados, poucos são escolhidos. Isso. Aí entra naquela questão assim também da festa, né? Que Deus, ele preparou, o rei preparou o banquete. Sim. E mandou que fossem chamar as pessoas para entrarem para esse banquete, participarem da festa que ele estava dando. E quando eles foram convidar, as pessoas davam desculpa. Eu não vou, acabei de casar. Eu não vou, comprei um gado, tenho que cuidar da minha roça. Então, tinha N desculpas e nunca tinha tempo para o Senhor. Então, a gente também tem que ficar muito atento nisso, da gente não dar desculpas, né? A gente ir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, é um ato de servir também, de certa forma, porque se não fosse isso, Deus não nos mostraria na palavra dele, lá a Maria, né? A Maria sentou aos pés do Senhor para ouvir ele falar, ouvir a palavra do Senhor, ter a comunhão. Então, é muito importante a gente estar na igreja, estar em unidade, se fortalecendo. Sim. É como o senhor Antônio falou da outra vez, o senhor Antônio falou que a igreja é onde a gente se reabastece. É a parada para reabastecer. Né? E depois seguir. Vai lá, reabastece de novo e vai. Porque é assim. Vitória, porque salvação é uma coisa muito séria. Tanto deixa eu falar aqui só um pouquinho, que a história de Noé. Noé, ele evangelizou 120 anos. Para muita gente, ele evangelizou. Qual foram as pessoas que quiseram a salvação no dia do dilúvio? Ninguém acreditava no dilúvio. Ele falava para as pessoas, mas as pessoas queriam cachaça, queriam bebida, queriam prostituição, queriam só coisas do mundo. E achava que Noé estava velho, era mentiroso, estava mentindo, mas o que aconteceu? Somente a família de Noé se salvou. Por isso que eu digo que a salvação é muito bom as pessoas buscar, mas é muito difícil você colocar na cabeça das
as pessoas que é o melhor. A gente fala para as pessoas, mas cabe às pessoas aceitar, porque hoje nós estamos vivendo o tempo de Noé. As pessoas estão fugindo da igreja, e na nossa igreja, a gente ia para a igreja, era cheio de gente, agora vai pouca gente, e cada vez as igrejas estão diminuindo mais. O Elcio diz que é na dele também, todas as igrejas, em vez de crescer, estão diminuindo, não está crescendo, está diminuindo, então nós estamos vivendo o tempo de Noé. A gente evangelizar, a gente evangeliza, a gente fala de Deus, a gente conversa que Deus é assim, que Deus é bom, que Deus... Mas nós não temos certeza que nós vamos conseguir colocar na coração dessas pessoas que a salvação para eles, porque eles não querem saber de Deus. Hoje em dia, nós estamos vivendo, que não estou falando, nós estamos vivendo o tempo de Noé, porque foi 120 anos, ele evangelizando para esse povo todo. E quem entrou na arca? Somente ele, a família dele e os animais que Deus colocou. Porque ninguém mais quis entrar na arca, todo mundo achava que era melhor a viver a prostituição, viver no mundo, que nem a vida de ímpio mesmo, né? Viver no pecado. O pecado era melhor do que Deus. Então, é isso aí. É verdade. É porque eles serviam o Deus do pecado. É verdade. É verdade. As pessoas, é que nem a senhora disse, as pessoas acham que é perca de tempo. É perca de tempo você tirar um tempo para você ouvir a palavra, para você estudar, para você orar, para você estar com Deus. Eles acham que é perca de tempo. Acham que só quem faz isso são as pessoas que são, como eles chamam, de burras, né? São burras. Pessoas que não têm conhecimento intelectual. E se você vê os números, na verdade, as pessoas que se dizem cristãs, elas aumentam cada vez mais. Só que as pessoas que vivem como cristãos, aí não, diminui. Então, às vezes, as pessoas elas falam assim, não, eu sou cristão, não sei o quê. Mas você aceitou Jesus? Não. Ué, como é que você é cristão se você não aceitou Jesus? Você é cristão, mas você vai na igreja? Não. Mas você tem algum grupo, você fala de Deus? Não. Ué, como é que você é cristão? Então você não é cristão, entendeu? Então, às vezes, falar cristão até virou uma modinha. Eu vou falar que eu sou cristão aqui, Deus é amor, não sei o quê. Mas, no fundo, não é. Mas dá para terminar, já. Ela tá. Vai terminar agora mesmo. Bom, mas é isso mesmo que eu queria passar.